Vocês sabem muito bem que o autista tem um jeito diferente de pensar e agir. A gente diz isso quando a gente tenta separar o autista neuroatípico da sociedade típica. Só que entre autista e autista também tem muitas diferenças nas configurações cerebrais. Os objetos de preocupação, como é que o autista lida com cada assunto, como é que ele lida com a relação com o outro, o que ele pensa de si mesmo. O tipo de preocupação e de interesse restrito que acomete essa figura autista, grupo do qual eu também faço parte e tenho 3 filhos e outros familiares que também fazem. Então, eu gostaria de gravar esse vídeo hoje para dizer para você algumas das preocupações dos meus clientes autistas. Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente, advogado de neurodivergentes e meus contatos profissionais estão na descrição. Hoje eu quero falar com você algumas curiosidades sobre o perfil. Eu não vou falar sobre este ou aquele cliente em particular, não vou dar nome, eu não vou falar nem de, vamos dizer assim, de cliente propriamente, de pessoas que são potenciais clientes que entram em contato aqui com o escritório e que, com o tempo, a gente vai entendendo o que eles esperam, quais são as suas preocupações, né? Quais são as suas ansiedades, né? Quais são as suas prioridades. Então, eu acho que você, que é autista, vai se identificar e você que não é, vai ficar surpreso. Então, vamos lá. O contato aqui com o escritório, quando a pessoa chega até o escritório, ele chega sempre através de um contato de WhatsApp. Um contato de WhatsApp que fica aqui na descrição de todos os vídeos nossos. A pessoa, quando quer obter um esclarecimento jurídico, a pessoa entra em contato. Esse sistema de atendimento do WhatsApp, ele tem 2 fases. Ele tem a primeira fase, que é um bot de atendimento, né, que faz uma triagem para saber quem que é esse cliente que está entrando em contato, qual é a deficiência que ele tem, a maioria são autistas, obviamente, né? Quais são os direitos que ele está pretendendo obter, ou que tipo de informação sobre que direito ele quer obter, para que quando chega ao final dessa triagem, o atendimento humano já saiba do que se trata, qual é esse cliente, por exemplo, presumir qual é o tipo de urgência que essa pessoa tem, né, para o caso dela, para então poder fazer o agendamento de uma consulta. Uma consulta, obviamente, com advogado, uma consulta de 1 hora que é remunerada. A primeira coisa que acontece é que muitas vezes essas pessoas que entram em contato dialogam com a inteligência artificial. Alguns, inclusive, se indispõem com a inteligência artificial, né, dizendo que detesta aquele tipo de atendimento, que precisa de mais previsibilidade e tal. Eu até, para agradar o máximo de clientes, até estaria disposto a tirar essa inteligência artificial e deixar o atendimento completamente humanizado. Mas a quantidade de contatos que a gente recebe por dia, os nossos leads, são tantos que se fosse recrutar uma equipe para atender, precisaria de muita gente e aí poderia até, de alguma maneira, inviabilizar a atividade do escritório. Por isso a gente mantém o bot, né? Mas uma parte dos clientes, eles ficam embarreirados nesse bot, eles não continuam. É uma parte pequena, né, que eu pretenderia, se fosse possível, dar atenção a ela, retirando o bot, mas é uma parte que eu gostaria realmente de agradar, eu só não faço isso, a mudança pelo atendimento humanizado completo, porque não é possível e não é viável do ponto de vista econômico. A segunda questão que surge, ela surge depois de superado esse atendimento do robô. Aí chega o atendimento humano, a minha assistente, os meus assistentes atendem o cliente, procuram as datas mais adequadas, mas tem a questão da remuneração da agenda, a remuneração da consulta. A consulta tem um valor. Então muitos, mas aqui é muitos mesmo, é quase a metade, tá? A metade dos clientes tem um receio e uma desconfiança, e eu não acho que ela seja despropositada, eu acho justo, que é a questão de discutir como é que essa pessoa vai ter garantia que a consulta que ela está pagando vai ser fornecida pelo advogado. Quem garante que esse cara que está falando aí da consulta não é um golpe, esse telefone, e eu vou pagar
esse dinheiro da consulta e não vai ter a consulta e vão me tomar esse dinheiro, esses R$ 500? Quem é que garante isso? Eu já treinei os meus assistentes para orientar. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre o golpe do falso advogado. E eu dei uma instrução parecida com essa que eu vou dizer aqui para você agora. Que é o seguinte: a chave Pix, por onde é feito o pagamento ao advogado para consulta, ela tem o nome da empresa do advogado. E advogados não podem ter empresas tipo Causa Ganha Limitada. Não pode. A empresa do advogado tem que ter o sobrenome ou o nome completo do advogado. Então, se meu nome é Lucélio Lacerda, a minha empresa se chama Lucélio Lacerda. Lucélio Lacerda Soares, Sociedade Individual de Advocacia. Então, quando a pessoa vai para fazer o Pix, ele vai fazer o Pix para esta empresa. E não pode ter uma empresa advocatícia que seja aberta para dar golpes. Porque as empresas de advocacia, elas não são abertas pela junta comercial, elas são abertas pela própria OAB. É na OAB que a gente registra o contrato social, o ato constitutivo da empresa de advocacia. Se um advogado, por exemplo, der um golpe a alguém, essa pessoa pode representá-lo na OAB e ele vai perder o direito de advogar, entende? Então, eu peço aos clientes, aos meus assistentes, que sempre informem ao cliente esta questão. É uma empresa de advocacia. Empresas de advocacia, elas são abertas na OAB, estão sob o controle da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Que tem um regimento ético muito severo, né? Se a pessoa der um golpe no cliente, ela perde a carteira dela, não vai advogar mais, vai viver de outra coisa. Porque a advocacia não é lugar para estelionatário, entende? E além disso, tem uma outra coisa. Você está contratando um advogado. Se você contrata o advogado tem um nome. Qual é o nome desse advogado? Você pode ir no site do Cadastro Nacional do Advogado, CNA, que é um site mantido pela OAB, onde você consulta o nome do advogado e vai aparecer lá a foto dele, a carteira dele, a cara dele, e vai estar aparecendo se a situação dele está regular ou não. Então isso dá mais confiança para as pessoas. Afinal, qual é o advogado que vai dar o golpe numa consulta por causa de um trocado qualquer e perder o direito de advogar, né? Isso não acontece. Esta é uma preocupação recorrente do perfil de pessoas que contactam o escritório, né? Felizmente, esse grupo está cada vez menor, essa desconfiança é cada vez menor, porque também tem outros elementos, né? A gente tem aqui quase 80 mil seguidores, uma atividade com centenas de vídeos, há vários anos trabalhando aqui com presença nas redes sociais, não aqui, mas nas redes sociais vizinhas, né? O que dá mais segurança para as pessoas. Uma outra questão que surge com muita frequência não é sobre a contratação da consulta ser colocada sob suspeita, mas a pessoa não entender por que ela tem que pagar adiantado para reservar a consulta. Porque ela diz, porque tem o meu médico, eu marco a consulta com ele e eu não pago nada. E no dia, se eu não for, também não tem problema, remarca e eu não tenho que pagar nada porque não fui. É diferente a atividade de advogado e a atividade de médico, mas essa questão é sempre recorrente. Veja, quando você vai marcar uma consulta com um advogado, você tem um ou mais problemas jurídicos. Esses problemas jurídicos, naturalmente, eles vão ter alguns documentos que precisam ser analisados antes da consulta para que o advogado esteja capacitado e informado suficientemente para te dar o devido esclarecimento jurídico. Então, antes da consulta, eu analiso laudos médicos, eu analiso avaliações neuropsicológicas. Apesar de eu não ser médico, eu faço análise jurídica desses documentos. Eu analiso processos administrativos disciplinares, eu analiso ações judiciais, sentenças, decisões, processos administrativos, históricos de afastamento do empregado. Às vezes eles me mandam mídias que contêm gravações, que contêm fotos, que contêm provas. Então, isto é um trabalho que acontece antes da consulta, essa análise. E no dia da consulta, a pessoa vai ficar até uma hora conversando comigo. Eu vou estar instruindo essa pessoa, obtendo novas informações, interagindo em tempo real com essa pessoa durante uma hora. Presta atenção nisso. Se eu marcar a consulta com a pessoa e eu não fizer a cobrança pela reserva do horário antes, quando chegar no dia, essa pessoa não aparece, eu vou ter perdido todo o tempo que eu utilizei estudando o caso do cliente e vou perder também a possibilidade
que teria de ter reservado esse horário para outra pessoa, para outro cliente que iria comparecer. Entende? A gente já tentou isso. Nós já fizemos nos primeiros anos desta atividade neste ramo, consulta sem cobrança. Metade dos clientes faltavam. Agora não falta um. Só em casos inevitáveis é que o cliente falta, porque ele pagou anteriormente e sabe que tem o risco de, perdendo a agenda, dele perder o dinheiro. Então, isso é uma coisa que motiva muito as pessoas. Bom, depois tem outras questões que eu acho que estão associadas à ansiedade. Quando o cliente contrata o escritório, depois da consulta, muitos dos clientes ficam muito satisfeitos com a consulta e, às vezes, imediatamente após a consulta e, às vezes, dias ou semanas depois, o cliente volta e fala, eu quero contratar o escritório, doutor, para trabalhar nessa causa para mim. E aí, a gente sempre começa o processo fazendo uma triagem, analisando os documentos, vendo o que precisa mais, faz a consultoria documental prévia, se for o caso, a gente marca a consulta com psiquiatras conveniados ao escritório para esse psiquiatra analisar melhor o caso, ver se faz um laudo mais detalhado para fazer o uso jurídico dele. E aí, o cliente, muitas vezes, ele entra numa pilha de ansiedade. Às vezes, dia sim, dia não, ele pergunta, e aí, doutor, como é que está? Como é que está o processo? Como é que está a consulta? Como é que está? E às vezes, ainda está no terceiro dia de contratação, ainda estamos fazendo a triagem para ver qual é a documentação, qual vai ser a estratégia, qual vai ser o plano de ação. E isso vai indefinidamente. E outra coisa, muitas vezes, o autista, ele confia uma causa a um escritório de advocacia e aí a gente está andando com a causa, já protocolou, o processo já está andando. E aí, esse autista, frequentemente, ele toma uma decisão, isso acontece com muita frequência, tá? Ele toma uma decisão que muda o rumo do interesse dele. Pode haver um cliente que contrata o escritório querendo uma redução de jornada, e enquanto estamos aqui na redução de jornada, buscando a redução de jornada, ele vai e se inscreve no programa de PGD, de home office, e ele consegue o trabalho em home office antes da resolução desse caso, que também está tratando da execução da jornada de trabalho. Então, aqui no escritório é muito frequente, às vezes o cliente mudar de ideia com relação às suas pretensões no curso do processo. E algumas vezes não contam para a gente que mudou a ideia, a gente fica sabendo na surpresa. É muito comum nós, depois da consulta, da contratação, do checklist, quando está a véspera do protocolo da ação judicial ou do processo administrativo do cliente, o cliente se preocupar com os desfechos. Parece-me que os autistas tentam vislumbrar todos os desfechos possíveis para uma situação. E isso causa muitíssima ansiedade, porque a pessoa me pergunta, não, mas e se o juiz pensar assim? E se o perito que o juiz nomear, ele pensar desta maneira, ele também for contra os autistas? E se o advogado da parte contrária disser aquilo? E se demorar tanto tempo? E se ele não deferir a liminar? E se nós recorrermos e não der certo o recurso da liminar? Você sabe, é um pool de ansiedade que eu acho que faz muito mal para a pessoa com transtorno do espectro do autista. Porque tem coisas que não estão sob o nosso controle. O que eu digo para acalmar essas pessoas é que eu sou exatamente igual a elas. Eu também penso em tudo isso, em todas as objeções possíveis, o que o juiz pode pensar, o que o desembargador pode pensar, o que a outra parte vai dizer antes de protocolar a ação. No momento em que estou redigindo a petição, eu penso em tudo isso. E já rebato as oposições todas que eu seja capaz de vislumbrar antes de entrar com o processo. Porque para mim, essa característica, que é suscetível de gerar grande ansiedade e perturbar a saúde da pessoa, para mim é uma virtude no ramo da advocacia poder ter esse tipo de sentimento e esse tipo de antecipação. O autista não precisa se preocupar com essas ansiedades, porque eu também já pensei nelas, porque eu sou como eles. Agora, a terceira e última característica desses clientes, desse perfil neuroatípico que frequenta a nossa banca, é maravilhosa. A reação deles quando a situação jurídica deles é resolvida. Eles ficam profundamente gratos, mandam mensagens, gravam vídeos, descobrem minha data de aniversário e me mandam parabéns, mandam presentes e até me contratam para outras causas que não têm nada a ver com a questão do autista. Direito de família, inventário, direito civil, direito de propriedade. Nós temos um departamento aqui de direito de família, direito civil, né, para onde a gente passa
né, essas questões que chegam de clientes, da carteira que a gente construiu trabalhando no direito da pessoa com deficiência, mas cujo objeto não estão dentro da nossa área de expertise que a gente divulga aqui nas redes sociais. Então, eles são muito atentos, muito preocupados, muito diligentes, muito cautelosos e muito gratos. Eu agradeço a todos vocês por isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.